Fala, meus queridos, professor Eric aqui, para a gente começar a nossa aula 5, falando de aceleração e do MRV, que é o movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos lá. Bem, iniciando aqui falando da aceleração. A aceleração está associada com a taxa de variação da velocidade. Se eu tiver uma mudança na velocidade, eu tenho uma aceleração. Essa mudança pode ser tanto para positivo, né, aumentar a velocidade, ou negativo, diminuir a velocidade. A gente vai falar disso aí mais para frente, tá? Então, a aceleração é justamente a variação da velocidade, que seria velocidade final menos a velocidade inicial. O V2 aqui está sendo associado à velocidade final e o V1 à velocidade inicial. Então, se eu fizer velocidade final menos velocidade inicial, eu tenho ΔV, que seria essa variação, tá? E isso dividido pelo intervalo de tempo, que também é o quê? Tempo final menos o tempo inicial. Em relação à aceleração instantânea, isso aqui a gente vai usar muito para alguns exercícios, tá? A aceleração ela pode ser escrita como a derivada da velocidade ou como a segunda derivada da posição. Então, esse dv dt seria a derivada da velocidade. E esse d2x e dt2 seria a derivada segunda da posição, que é pegar a função da posição e derivá-la duas vezes, tá? Isso aqui vai ser muito útil para alguns exercícios. Deixa eu avançar aqui. Em relação à unidade de medida e o sentido, né? Então, ó, metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida, unidade de medida, e o sentido aqui positivo e negativo, né, em relação ao sinal. Isso vai depender também de como que eu vou pegar o exercício e para onde que eu vou adotar o meu eixo de referência. Então, a aceleração vai estar ali, o sinal de mais ou de menos vai estar associado a isso também. Mas, basicamente, a aceleração com um valor positivo vai fazer a tua velocidade aumentar com o tempo. E com um sinal negativo, a tua velocidade iria diminuir com o tempo. Eu posso entender inicialmente dessa maneira, tá bom? Em relação à aceleração constante, né, que é quando a minha aceleração não muda de valor. Mas o fato da minha aceleração não mudar de valor não significa que a minha velocidade não vai mudar. Se eu tenho uma aceleração constante, eu vou ter uma variação lá na velocidade, tá? Aqui o que eu posso fazer? Posso pegar o tempo inicial, T1, considerar ele como zero, pego o T2, passo multiplicando a aceleração, então vai ficar AT lá do outro lado da igualdade, e o V1 que está aqui negativo eu passo para o outro lado somando, tá? E é assim que eu chego na função da velocidade, que é inclusive o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, não sei se eu conseguir botar isso escrito, e logo na sequência a gente chega nessa função, que é V igual a V0 mais AT, que é a função da velocidade no MRV, onde eu tenho o V sendo a velocidade final, o V0 sendo a velocidade inicial, o A sendo a aceleração e o T sendo o tempo. Esse sinal positivo é um sinal genérico, ele poderia ser negativo, depende aí de como vai estar disposto o teu exercício, tá? E aqui embaixo eu tenho as unidades de medida de cada uma das letras que está aqui em cima. Avançando para os gráficos. O gráfico de aceleração, ó, a aceleração positiva, maior do que zero. O que acontece com a velocidade? Ó? A velocidade aumenta com o passar do tempo. A aceleração negativa, menor do que zero. O que acontece com a velocidade? Ela diminui com o passar do tempo. Então, a minha aceleração, sendo positiva ou negativa, vai me gerar um gráfico de velocidade que se comporta como uma função afim, onde a inclinação desse gráfico vai ser justamente a aceleração. E no terceiro gráfico ali, ó, eu tenho a velocidade constante. Isso acontece quando a minha aceleração é exatamente igual a zero. Se a minha aceleração é zero, a minha velocidade não vai mudar. E aí eu fico aqui, eu entro lá no movimento uniforme. Foi o que a gente viu na aula anterior. Em relação aos gráficos de aceleração, aí eu tenho a aceleração positiva acima do zero no eixo Y e eu tenho a aceleração negativa abaixo do zero no eixo Y. Essa área do gráfico AT seria justamente a tua variação de velocidade, tá? A gente pode trabalhar com isso aí também. E aqui eu tenho a aceleração positiva no primeiro e a aceleração negativa no segundo. O meu gráfico ele é horizontal, né? Essa linha horizontal, sem inclinação, portanto essa aceleração é constante, não muda o valor ao passar do tempo. Avançando aqui para o primeiro exemplo, um exemplo da EAR, onde a gente tem uma situação de ter que adotar uma origem do sistema no solo. O exercício está exigindo isso para a gente fazer uma análise do gráfico de velocidade em relação ao tempo e de aceleração em relação ao tempo. É um bom exercício e eu vou deixar vocês aqui com o exemplo resolvido. Bem, nesse exemplo nós temos que tomar um cuidado, que é em relação à origem do eixo de coordenadas, ó,
a origem do sistema de referências deve ser no solo. O que isso significa? Que o observador vai estar no chão. Então, eu vou fazer aqui uma representação. Eu vou colocar uma pessoa, vou pegar aqui a caneta, ó, colocar uma pessoa aqui na parte inferior, enquanto a bomba está vindo da parte superior, está vindo de cima. Se eu adoto o sistema de referências no solo, eu vou ter para cima o sentido positivo. Então, se eu estivesse subindo, eu estaria indo para o sentido positivo. Se eu estiver descendo, como eu estou contra o sentido, eu estaria no sentido negativo. Ou seja, essa bomba está indo para o sentido negativo em relação ao sistema de referência adotado. Ou seja, se eu tenho a bomba lá em cima, que ela está inicialmente em repouso, quando eu solto essa bomba, a velocidade dela vai começar a aumentar devido à aceleração, que no caso aí vai ser a gravidade. Ou seja, a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Só que, se eu represento essa velocidade aqui descendo, né, uma vez que a bomba vai estar indo para baixo, essa velocidade está contra o sentido. Logo, ela estaria com a representação do sinal negativo. Ou seja, a velocidade seria menos v, porque está contra o sentido adotado pela trajetória. E o mesmo vale para a aceleração. A aceleração aqui adotada para baixo, né, no caso seria ali a gravidade, também está contra o sentido da trajetória, portanto, também estaria negativo. Esse sinal que eu estou colocando ali é só para indicar que está indo contra o sentido da trajetória adotada. Ou seja, com o passar do tempo, essa velocidade ficaria cada vez mais negativa. E a aceleração da gravidade a gente sabe que é constante. Então vamos aqui olhar para os gráficos. No primeiro gráfico, aqui ó, na letra A, a gente começa com a velocidade zero e aí a velocidade vai ficando cada vez mais negativa. O que é verdade, uma vez que a velocidade está para o sentido negativo. Só que olha o que acontece aqui ó, com a aceleração, que seria o segundo gráfico. Essa aceleração está oscilando e a aceleração é constante. Então, qualquer gráfico que vai estar tendo uma inclinação para a aceleração está errado. Então, a gente já fica ali ó, entre A e B. E se eu olhar aqui para o gráfico da letra C, olha o que acontece. A velocidade começa negativo e com o passar do tempo, depois, ó, que passa nesse meio aqui, ele passa a velocidade a ficar positiva, o que não vai acontecer. A velocidade está cada vez mais ficando mais negativa ainda, tá? Então, os valores estão crescendo o número, só que de forma negativa. Então, seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Então, o gabarito correto seria a letra B. Com o passar do tempo, com o avanço no eixo do tempo, a minha velocidade vai ficando cada vez mais negativa, tá vendo? E a aceleração, ela está aqui, ó, abaixo da linha do tempo, negativo e de forma horizontal, de forma constante, beleza? Então, o gabarito aí seria a letra B. Deixa eu despoluir aqui a imagem. Nossa resposta fica sendo a letra B, tá? Bem, voltando aqui agora para a aula, né, de modo geral. Função de posição no MRV. Então, é como que a posição do corpo vai se relacionar com o tempo. Eu tenho essa fórmula aqui que tem muita gente chama ela de sorvetão, né, que é o S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Onde o S é a posição final, onde o corpo, o teu móvel termina o exercício. O S0 é a posição inicial, onde ele começa o exercício. Eu poderia também passar o S0 para o outro lado e escrever S menos S0, que é o deslocamento, tá? Você pode fazer isso. A velocidade inicial e o T é tempo, né? O A é a aceleração. Esse 2 aqui, ele é obrigatoriamente da fórmula. Tem muitos exercícios que vão trabalhar a velocidade inicial como zero. Se isso acontecer, esse termo ele deixa de existir no problema, né? Porque ficaria 0 vezes T, daria 0. Mas essa fórmula aqui não tem que fazer, não. Tem que gravar ela para a gente poder trabalhar dentro dos exercícios. E a gente usa essa fórmula dentro aqui desse primeiro exemplo. Ó, o exemplo aqui da SpaceX, onde eu tenho a posição inicial, 40, que seria o S0. Eu tenho a velocidade inicial aqui, 30. Ele fala no sentido contrário. Se é no sentido contrário, o sinal o quê? Negativo, a orientação. Ó, sentido contrário, orientação positiva. Então, o sinal vai ser o quê? Negativo. A aceleração é 10. Esse sentido contrário é em relação à velocidade, tá? Ó, com uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário. Então, essa velocidade é menos 30 na hora de colocar lá na fórmula. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer a posição quando o tempo é 4. Então, eu pego cada uma dessas informações e substituo na função, que é o que eu vou fazer aqui no exemplo para vocês agora. Bem, nessa questão a gente tem o seguinte. Eu começo na posição 40. Eu vou aqui marcando os dados.
Eu tenho uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário. Esse sentido contrário significa que a velocidade está com um sinal negativo, tá bom? Contrário à orientação, né, que ele fala. A aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. Então, a aceleração, de fato, é positiva. E o meu objetivo é a posição do móvel quando o tempo é 4. Então, é uma questão que eu só preciso usar a função de posição, né, no movimento retilíneo uniformemente variado, que é o famoso sorvetão, né? Então, ó, vou colocar aqui. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A posição final que eu quero descobrir. A posição inicial é o 40 metros. A velocidade é menos 30t. Fica o sinal negativo porque ele fala que a velocidade está contra o sentido do movimento. O tempo, eu vou usar ali depois o 4, né? Mais a aceleração, que é 10, vai ficar 10 sobre 2, t ao quadrado. Bem, agora basta substituir no lugar do tempo pelo número 4, que é o que ele pede ali no problema. Já poderia ter simplificado ali o 10 dividido por 2, que dá 5, tá? Então vai ficar 40 menos 30 vezes 4, mais 5, vou dividir o 10 por 2, que multiplica 4 ao quadrado, que é 16. Então eu vou ter o seguinte, a minha posição final vai ser 40 menos 120, que é o 4 vezes o 30, mais o 80. Aqui ficou muito pequenininho, vou trazer mais para cá. Então vai ficar 40 menos 120 mais 80. Se você somar 40 com 80, dá 120 positivo. E aí, se você fizer menos 120 mais 120, a gente termina na posição 0 metros. Então tá aí um probleminha da prova da SpaceX. E voltando agora para os gráficos. Aqui eu tenho o gráfico de posição no MRV. E esse gráfico de posição, ele se comporta como uma função de segundo grau, onde eu tenho aqui concavidades para cima e para baixo, e isso é associado à aceleração. Quando a minha aceleração é positiva, a concavidade é para cima. Quando a aceleração é negativa, a concavidade é para baixo. Esse x0 que está aqui seria a posição inicial do corpo aí no movimento, beleza? A equação de Torricelli, ela é a única equação no MRV que não tem tempo nela. Então, ela é uma boa equação para se usar quando você tem exercícios que não te informam o valor do tempo dentro do enunciado. E, obviamente, né, ele também não pode estar pedindo o tempo para você usar essa equação, porque é uma grandeza que não aparece ali. O V é a velocidade final, tem que estar ao quadrado. O V0, a velocidade inicial, também tem que estar ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, beleza? Então, só substituir direto na fórmula que você vai conseguir uma das grandezas aí que você está trabalhando. Então, são 4 letras, né? V, V0, A e delta S. Tu precisa ter a informação de 3 delas para achar a quarta. Então, se ele der o V0, o A e o delta S, você acha a velocidade final. Se ele der a velocidade final, o A e o delta S, você acha a velocidade inicial. E assim, consequentemente, as demais letras que você precisar. E aqui um exemplo onde a gente pode usar a equação de Torricelli e depois vai ter que usar mais uma função. Vou deixar vocês aqui com um exemplo. Tá? A gente não consegue resolver com uma equação apenas. A gente precisa de 2 equações para terminar esse exercício. Bem, nessa situação, a gente vai ter essa bala que vai atravessar aí uma parede, uma viga, e ela vai ter uma alteração de velocidade. Se eu tiver mudança de velocidade, significa que eu tenho uma aceleração dentro desse exercício, que não é informada no texto. Eu só sei aí, no caso, a velocidade antes, a velocidade depois e a espessura da viga. Meu objetivo é determinar quanto tempo a bala permaneceu no interior dessa viga aí. Então, eu não consigo montar isso numa equação só. Eu não vou conseguir fazer isso com uma conta só, porque eu tenho 2 informações aqui que eu preciso saber. A primeira é a aceleração e o segundo é o objetivo final, que é o tempo. Eu tenho 3 equações que eu trabalho dentro do MRV, que seria a função da velocidade, que aparece a aceleração e o tempo. Então não faz sentido usar ela de cara, porque eu tenho 2 incógnitas nela. Eu tenho a função de posição, que também aparece a aceleração e o tempo, então também não serve para usar. E eu tenho a equação de Torricelli, que essa não tem o tempo, mas eu consigo ali a aceleração. Então eu vou começar o problema trabalhando aí com a equação de Torricelli, que a gente vai ter V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado
mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, onde o v é a velocidade final, o v0 é a velocidade inicial, o a é a aceleração e o ΔS é o deslocamento. Eu consigo substituir as informações que eu tenho no texto para poder conseguir a aceleração e depois trabalhar para achar o tempo, que é o objetivo, tá? Então, ó, vamos lá. A velocidade final é a velocidade que termina, no caso, o 650, e esse valor tem que estar ao quadrado. A velocidade inicial, que era 850, tem que estar ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. O deslocamento é o quanto essa bala vai andar dentro da viga, que no caso aí é o 10 centímetros. Aqui eu tenho o problema da unidade medida, né, que tem que estar em metro. Então, para passar de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Agora, eu consigo achar o valor da aceleração. Então, eu vou fazer aqui na calculadora o 650 vezes o 650, que dá 422.500, o 850 ao quadrado. Então, vou botar aqui, 850 vezes 850. Vai dar 722.500, mais, aí 2 vezes 10, vou colocar aqui como 20, o 10 a menos 2 vou colocar do lado, e a aceleração aqui no final. Eu vou passar esse 722.500 para o outro lado subtraindo, fazendo essa diferença vai dar menos 300.000. Então, ó, menos 300.000. Agora, o 20 que estava multiplicando o A, eu passo para o lado de cá dividindo, então 20, e o 10 a menos 2 também dividindo. O valor do A vai ficar negativo porque é uma desaceleração, né? Essa bala está perdendo velocidade. Você já poderia fazer a análise do sinal antes, mas a própria conta dá essa informação para a gente. Eu posso cortar um zero em cima, um zero embaixo. O 30 dividido por 2 vai ficar 15. Então, ó, menos 15. E aí, ó, aqui eu tenho 3 zeros, né? Eu posso colocar como 10 elevado a 3. E o 10 a menos 2 que está ali no denominador, eu jogo para cima, alterando o sinal do expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 5. Então, a minha aceleração é menos 15, 10 elevado a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu posso usar a função da velocidade para achar o tempo. Qual é a função da velocidade? V igual a V0 mais AT. A velocidade final é o 650, a velocidade inicial, o 850, a aceleração é negativa, menos 15, 10 a menos 5, e o T de tempo. Se eu pegar o 850 passo para o outro lado subtraindo, vai ficar menos 200. Então, ó, menos 200 dividido por 15, 10 elevado a 5. Isso é o nosso tempo. Eu posso simplificar o 200 e o 15 dividindo aqui ambos por... Não dá para simplificar ali inicialmente. Não dá para simplificar por 5, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 5. O 20 dividido por 5 vai ficar 4. Então, ali, o T, ó, foi um detalhe, né? Ficaria menos 200. Só que aqui, como também está negativo, ficaria menos 200 dividido por menos 15. Então, o sinal ficaria positivo. Só para não ter um conflito ali de sinal. O tempo, dividindo 200 por 5, vai dar 40. Dividindo 15 por 5, vai ficar 3. E aí, o 10 elevado a 5, que está aqui no denominador, eu posso jogar ali para o numerador, trocando o sinal de expoente, vai ficar ali menos 5. Dividindo o 40 por 3, ó, até botar aqui logo de cara, aproveitar que a calculadora ainda está aberta. 40 dividido por 3, vai dar 13,3. Então, o nosso tempo seria 13,3, 10 a menos 5. Agora, só para ajustar ali a notação científica, eu teria um tempo final de 1,33, 10 a menos 4. E isso aqui é em segundos no padrão internacional. E a gente fecha aí o problema. E agora, começando os exercícios propostos. Nos exercícios propostos, eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer. As postagens desses exercícios vão ser feitas em vídeos separados, porque senão ficaria muito grande. Então, eu começo aqui com o exercício da EFON. Eu tenho esse exercício da Escola Naval, associado aí a gráficos também. Aí, esse exercício do IME. Esse do ITA. E eu acho que o último é do ITA também. Então, todos os exercícios propostos vão ser postados em vídeos separadamente. Então, volta o vídeo, pausa, tenta fazer e depois checa a resolução dos exercícios propostos. Valeu, rapaziada!